Livro Derrote Mamon, segundo capítulo, Estratégias da atuação de Mamon. Ao entendermos a figura de Mamon como um poder que atua com intencionalidade de prejudicar pessoas por meio do dinheiro, é preciso compreender as formas que ele age, ganha espaço e adquire domínio sobre elas. Na luta por disputar o nosso coração, Mamon chega a governar pessoas. A expressão governar pode parecer forte, contudo Jesus foi claro ao afirmar que nosso coração servirá a Deus ou a Mamon. Mateus 6:24. Cabe a nós escolher a qual dos dois servimos. As consequências dessa decisão são profundas, como afirmam os autores Craig Hughes e Earl Pitts em seu livro Bens, Riquezas e Dinheiro. A expressão não pode não significa ilegal, mas impossível. Na realidade, o dinheiro é impotente. Deus tem poder. O espírito de Mamon também tem poder. O dinheiro não tem poder. Assim, o poder real por trás da provisão financeira em nossas vidas será de Deus ou do espírito de Mamon, dependendo de a quem escolhermos servir. A maioria das pessoas, incluindo cristãos, creem que o poder real está no dinheiro. Portanto, até você perceber a real importância do dinheiro, você nunca será livre dessa busca, nem da influência e do domínio do espírito por trás dele. É possível identificar 3 formas pela qual Mamon age. Se ao ler sobre cada uma delas você se identificar em indício da ação de Mamon em alguma dos aspectos da sua vida, coloque-o diante de Deus. Não espere o final da leitura para tomar decisões para a mudança. Foco exagerado no dinheiro. O espírito de Mamon sempre age para que as pessoas estejam com o foco concentrado no dinheiro. Aprendemos nas Escrituras a verdade de que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. Jesus afirmou: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Quantas pessoas têm o dinheiro no lugar de primazia em seus corações? Sem dúvida, a orientação que o apóstolo Paulo deu aos seus discípulos Timóteo ainda é validada para nós hoje. Olhe, Timóteo, cuidado, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Entenda que o dinheiro em si não é o problema, mas o foco em relação a ele. Mamon aprisiona pessoas por meio da atenção exagerada e doentia ao dinheiro. Existem pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que têm oscilações de humor de acordo com a situação financeira. Algumas nem conseguem dormir sem antes verificar o extrato bancário. A supervalorização que damos ao dinheiro é uma grande estratégia de Mamon para prender nossa atenção. Certo dia, ouvi o pastor Carlito Paz um testemunho pessoal acerca de como ele tem se aliviado e buscado maturidade nesse assunto durante os anos. Ele lembrava que quando criança tinha um desejo de ter vários brinquedos e que muitos de nós pensávamos: quando eu crescer eu vou comprar todos os brinquedos que quiser. Porém, com o passar dos anos, nossos interesses mudaram e não compramos nada daquilo. O pastor então concluiu que vinha sentindo Deus agir na mesma forma em sua vida. Apesar de ter escolhido uma vida simples, sou prova deste fato em meu convívio com ele com mais de 10 anos ao seu lado, o pastor afirmou que viu seus interesses mudarem e se refinarem. Estou me sentindo tão satisfeito em Jesus que desejo por coisas não são o meu foco. Ele disse: estou feliz com Deus, com o que Deus tem me dado. O que eu quero é ver prosperidade e avanço do reino, e para isso que dedico o resto da minha vida. Como foi bom ouvir aquelas palavras. Sou um discípulo do pastor Carlito, e com o tempo, a própria vida ensina que o discípulo aprendiz passa a ser em muitos aspectos igual ao mestre. Nos últimos anos, tenho sentido um fruto do espírito do contentamento tomando meu coração. Concordo totalmente com a abordagem dele sobre o assunto. É da mesma forma que Paulo aconselha seus discípulos Timóteo. De fato, a piedade e com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6:6. Cuidado com o foco nocivo no dinheiro. Como bem colocou o autor Brian Clutch, o homem mais pobre do mundo é aquele que não tem nada além do dinheiro. Segundo, medo e insegurança.
Fazer com que as pessoas sejam dominadas pelo medo e pela insegurança na área financeira é uma das chaves do governo de Mamon. Por meio desse sentimento, Mamon pode permanecer em sua opressão e manter pessoas presas. Há muito que não conseguem paz interior por causa dessa influência. Pense no seguinte exemplo. Alguém trabalha numa empresa 8 horas por dia e decide ficar trabalhando por mais 8 horas sem qualquer descanso. O que esse estilo de vida acarreta? Sem dúvida, falta de paz e ansiedade. Além disso, essa atitude obsessiva aponta que tal pessoa provavelmente passou de todas essas 16 horas com foco em Mamon. Afinal, os topos das grandes corporações dirigidas tão somente para lucros dos acionistas são, na realidade, controladas por ele. Mamon não permite que as pessoas a quem domina vivam satisfeitas e em paz, pois se isso acontecer, elas naturalmente o deixarão de lado. Por isso, ele usa de todos os meios para promover a instabilidade na alma. Ele até mesmo mostra a capacidade de distorcer nossa visão para que superdimensionemos o problema e desafios em situações de dificuldades financeiras. Muitos acreditam que chegam ao fim. Não é incomum que alguns pensem em tirar a própria vida em situações de crise. Por outro lado, quando acontece um ganho financeiro expressivo, sentem-se eufóricos com a sensação de poder e de estabilidade eterna que o saldo bancário parece conferir. Guarde este princípio. Mamon é o deus dos extremos. Ele sempre aprisiona, seja muito, seja no pouco. E por meio do medo e da insegurança, com ele também disputa o nosso coração no sentido contrário do domínio do Senhor. Dedicação completa. Uma das formas como Mamon atua é fazendo com que as pessoas sejam completamente dedicadas a ele. Como um demônio de alta patente, Mamon requer submissão, reverência e excelência de seus servos, exigindo dos seus adoradores que cuidem muito bem do dinheiro consagrado a ele. É possível constatar algumas condições que Mamon impõe aos seus seguidores. Sensação de segurança. O aprisionamento de Mamon acontece de tal forma que promove uma suposta segurança. Pessoas sentem-se mais felizes, mais completas, mais seguras para tomar decisões quando têm dinheiro em suas contas correntes. Porém, tudo muda quando chega a notícia de que algo não vai bem financeiramente. A paz se desfaz por completo e elas sentem-se extremamente preocupadas. Mamon aprisiona pelo desespero da instabilidade financeira, ao mesmo tempo em que convence seus servos de que só há segurança quando há dinheiro. Essa falsa crença constata que a real fonte de segurança e estabilidade é Deus. Essa é uma das mais poderosas mensagens do Senhor para o seu povo. O salmista afirma: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8. E também promessa de Senhor: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede sono àquele que ele ama. Salmo 127, 2. Consagração. Mamon sempre exigirá consagração e excelência. Talvez você atue na área financeira ou alguém que trabalhe nela e saiba como é a pressão para que tudo aconteça absolutamente da maneira certa. Você já reparou, por exemplo, como essas instituições exigem integridade, controle, zelos daqueles que lidam com o dinheiro? Podem não exigir esses princípios em nenhuma outra esfera, mas quando o assunto diz respeito ao dinheiro, elas são absolutas e inegociáveis. No geral, a palavra principal dos gestores financeiros em grandes corporações é não. Sabe por quê? Porque há uma opressão espiritual tão grande sobre essas pessoas que elas correm o risco de confundir as coisas. Chegam a pensar que o dinheiro da empresa lhes pertence. O assunto torna-se algo pessoal. Essa confusão, inclusive, é a porta de entrada para desfalques, fraudes e corrupção. À medida que o coração se fixa no dinheiro, os nãos ganham espaço. O dinheiro da empresa não pode ser gasto. A pessoa torna-se apreensiva e até mesmo agressiva. Está claro que Mamon tem aprisionado muitas pessoas dessa forma. Muitas nem chegam a lesar a empresa ou negócio, mas certamente, de forma insana, freiam até mesmo o crescimento da corporação com a sua atitude mesquinha.
Se você atua na área financeira de uma empresa, tenha muito cuidado para que a síndrome de Judas não o atinja. Judas Iscariotes pensava que todo recurso que chegava para sustentar o ministério de Jesus e dos discípulos era dele próprio. Observe o texto. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. João 12, 3, 6. Judas torna-se tão cego de que um dia chegaria ao cúmulo de vender o próprio Jesus por algumas poucas moedas. A doença de Judas tem alcançado muitos corações hoje. Quem ama o dinheiro, uma hora ou outra, trairá Jesus. A traição a Jesus nessa área pode ocorrer das seguintes maneiras: lesar terceiros, confundir os recursos pessoais com os dos outros, racionalizar as finanças e não pagar impostos, ver-se injustiçado e retirar injustamente da empresa ou das pessoas, sempre usar do jeitinho brasileiro de gestão financeira, nunca ter coragem de empreender, não recompensar financeiramente os funcionários ou pagar salários injustos. Seja um controller espiritual, peça sabedoria a Deus para administrar os recursos que lhe foram atribuídos como responsabilidades. Se Deus o tem capacitado a ajudar em decisões estratégicas em sua área profissional que atingem muitas pessoas, entendam que essa é uma grande responsabilidade e oportunidade de abençoar. Seja sábio dentro dos moldes bíblicos, lembrando que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 1, 7. Seja negócio seu ou não, se a gestão financeira for de sua responsabilidade, realize-a com temor e sabedoria dos céus. Louvo a Deus pela vida das pessoas que conheço que atuam nessa área, que são homens e mulheres guiados por Ele. Com destreza, esses servos abençoam os negócios em que atuam e, consequentemente, milhares de pessoas. Louvo a Deus pela vida das pessoas que conheço, que atuam nessa área, que são homens e mulheres guiados por Ele. Com destreza, esses servos abençoam os negócios em que atuam e, consequentemente, milhares de pessoas. De fato, são profissionais consagrados a Deus e não a Mamon. Muitas vezes essa escolha não será fácil, contudo, a Bíblia ensina que Jesus venceu a tentação de adorar Satanás mesmo diante de uma enorme pressão. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4, de 8 a 10. Que sejamos como nosso Mestre, que teve toda a sua vida com um único ato de adoração a Deus. Não podemos dividir o nosso amor por Ele com ninguém. Excelência. A excelência é um padrão básico comum para quem lida com os recursos financeiros. Esse valor em si não é ruim, mas certamente revelador. A palavra de ordem de Mamon, que atua também por meio dos interesses das grandes corporações, é: não lide com o dinheiro de qualquer maneira. Mamon é um Deus que deseja a excelência de seus servos. Lembro-me de uma pessoa aposentada há algum tempo que hoje tem absolutamente tudo rigorosamente organizado em relatórios. Todos os seus documentos estão em ordem acessíveis. As contas são pagas sempre em dia para que juros não sejam pagos. Quando trabalhava, essa pessoa ganhava elogios e prêmios por tal padrão de atuação com excelência. O que há de ruim nisso? Nada. Na verdade, é uma atitude até inspiradora. O problema é que essa mesma pessoa nunca conseguiu ser fiel a Deus nas entregas dos seus dízimos. Que incoerência! Jesus quebra esse padrão em seu próprio ministério. Ele arrasa Mamon. Afinal, entre os 12 discípulos, quem Jesus designou como seu tesoureiro? Justamente um ladrão, Judas Iscariote. Foi um discípulo que nunca conseguiu mudar nessa área. Aliás, o motivo principal de sua morte foi o amor ao dinheiro. Por que Jesus, em seu ministério, permitiu que um ladrão tomasse conta do dinheiro? Você já pensou sobre isso? De certo, esse fato não lhe era oculto.
Jesus escolheu dessa forma simplesmente para declarar ao mundo espiritual que o Filho de Deus não será sustentado somente pela excelência da administração dos recursos, mas pelo cuidado e pela multiplicação vindas de Deus. Novamente comprovamos, dinheiro é um assunto espiritual. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou dele. Se você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:2-4. Mesmo com um ladrão dormindo ao seu lado, Jesus comeu, viajou, descansou e cumpriu seu ministério. E por isso que hoje você também pode levantar a cabeça e seguir adiante. Se alguém passou você para trás, é como um vendaval levou seus recursos, continue crendo. O Senhor sempre vem com sustento. Seja excelente na administração dos seus recursos, mas haja dessa forma por amor a Deus. Tenha como objetivo central de sua eficiência e eficácia ser um mordomo aprovado por Ele. Que essas atitudes resultem no entendimento de que é preciso cuidar com zelo, cuidado e amor dos recursos em suas mãos, pois na verdade eles pertencem ao Senhor. Sonho em ver pessoas que amam tanto a Deus que são capazes de separar logo após o recebimento o primeiro valor para o dízimo e para as ofertas. Lidar com o excedente de rendimentos fazendo uma das perguntas de maior maturidade espiritual que existe. Senhor, o que farei com o resto dos meus rendimentos esse mês ou deste ano? Ou ainda, Senhor, o que farei com o lucro dessa empresa? Facilitar significativamente a vida de alguém, seja doando um segundo ou terceiro carro, pagando um curso estratégico, custeando uma viagem missionária transcultural, comprando e doando instrumentos para um músico, construindo uma casa para uma família ou empregando, auxiliando o crescimento profissional de uma pessoa, incluindo a igreja no testamento pessoal. Vejo pessoas deixando recursos de entidades sociais, amigos e até animais. Oro por pessoas que decidam deixar recursos financeiros para a igreja após o seu falecimento, deixando um legado para a eternidade. Hebreus 11:4. Honrar seus líderes em todos os livros com presentes expressivos, dedicar um período da vida na obra missionária e viabilizar financeiramente projetos missionários. Enviar e custear seus filhos em uma experiência missionária significativa. Creio que chegou o tempo que Deus levantará pessoas que tenham a generosidade como uma de suas marcas espirituais. Pessoas que exerçam uma excelência na administração financeira, não enzimada e unilateral, mas multiplicadora e cheia de vida, conectada à vontade de Deus. Senso de valor. Nossa sociedade valoriza o dinheiro e supervaloriza quem possui recursos. Parece que pessoas que possuem mais são mais importantes que as que despertam maior atenção. Essa mensagem traz senso de valor para a sociedade. Muitos pensam, se tenho dinheiro, sinto que tenho valor. Se não tenho, sinto-me sem importância. Esse conceito interfere na autoestima de alguém que é influenciado pelo valor de sua conta corrente e seus bens adquiridos. Hoje em dia, é senso comum que pessoas reparem em sua aparência, na marca do seu carro e no seu estilo de vida. E assim, porque Mamon coloca na sociedade um determinado senso de valor, cuja principal mensagem é: você é o que você tem. Talvez sua mente esteja contaminada nesse sentido. Existem pais, por exemplo, que veem um rapaz se aproximar de sua filha e logo disparam: não, filha, esse rapaz é pobre. A moça até tenta argumentar, mas pai, ele é crente, está estudando e se desenvolvendo. Não é assim que acontece? A hora que a escolha da profissão também ilustra essa influência, existem adolescentes que pedem aconselhamento da seguinte forma: pastor, olhe por mim, estou entre o curso de agronomia e engenharia mecânica. E o pastor argumenta, mas são duas profissões tão distantes. O que o jovem responde: bem, eu pesquisei e essas profissões dão dinheiro. Porque o rapaz decidiu por esse caminho? Muito provavelmente porque sua casa, esse valor é muito importante. Você já reparou como esse senso de valor se alastra entre nós? Existem muitos casais, por exemplo, que decidem não ter filhos simplesmente por causa do dinheiro. Argumentam que o filho é sinônimo de despesa. Enquanto isso, uma das religiões que mais cresce e que quer dominar o mundo, adotou uma estratégia de procriação. A multiplicação na família é uma das funções do casal e um presente dado por Deus. E o dinheiro não deve se tornar fato impeditivo a isso.
Entenda, sou completamente a favor do controle da natalidade, porém, um casal que tem certa estabilidade precisa colocar a vontade de Deus acima de aspecto financeiro em relação a ter filhos. Se você tem cedido a essa concepção, tenha cuidado. Ela não significa simplesmente que você é precavido. Considere a possibilidade de que as garras de Mamon estejam conduzindo sua história num sentido que pode prejudicar e até a sua posteridade. Nosso valor pessoal nasce na cruz de Cristo. Ele morreu por nós porque somos importantes para Ele. Creio que somos o que a Bíblia diz que somos. Podemos o que a Bíblia afirma que podemos. Temos o que a Bíblia afirma que temos. E por fim, seremos o que a palavra de Deus afirma que seremos. Veja o grande amor de Deus por nós concretizado em Jesus. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez seja que tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 7, 8. Você não é o seu poder de compra. Você não é o carro que tem. Você não é a grife que veste. Tampouco o local que mora. Você não é a sua formação acadêmica ou o sobrenome que herdou. Você tem um valor inestimável que foi pago pelo sangue de Cristo. Você é filho. As Escrituras afirmam: contudo, o que receberam aos que creram em seu nome lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Escrevi um livro sobre o tema Paternidade de Vida, intitulado Paternidade Bem Resolvida, que mostra como esse assunto determina a qualidade de vida das pessoas. Quando você sabe que é filho de Deus e que Ele é seu Pai, entende que nada poderá superar essa verdade, nem mesmo as conquistas ou perdas financeiras. O meu valor encontra-se no Pai. Vença a tirania imposta por Mamon. Talvez você não consiga obter grandes posses neste mundo em toda a sua história de vida, mas isso não excluirá o fato de você ser verdadeiramente próspero, ter realizações consideráveis, ser um doador e estar bem com Deus e consigo mesmo. Como é o autor Brian Clough coloca sabiamente enquanto o mundo pergunta: o que essa pessoa possui? Deus pergunta: como essa pessoa usa aquilo que possui? E as Escrituras também nos ensinam: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não arrombam nem furtam. Mateus 6, 19 e 20. Devemos lembrar que temos uma eternidade pela frente, e ela será o fruto de como vivemos no tempo presente. Constrangimento. A maneira pela qual Mamon lidera repleta de temor paralisante o constrangimento. O medo promove pânico e até a somatização de doenças físicas. Muitos distúrbios emocionais e doenças diversas podem se desenvolver em função de dilemas que envolvem questões financeiras. Pessoas que lidam constantemente com libertação espiritual nessa área comumente constatam que um indivíduo opresso nesse quesito sofre de um medo aterrorizante de ficar pobre, ou ainda de um isolamento de tudo e de todos por conta daquilo que acumulou. Tecem comentários do tipo: meu avô tinha muito dinheiro e perdeu tudo. É interessante como os piores da história de nossas famílias sempre chegam até nós. Sempre há alguém para nos contar, e quando informações como essas chegam e não há discernimento e proteção espiritual, Mamon atua na mente dessa pessoa e traz logo a sentença: cuidado, se você não segurar o seu dinheiro, poderá ficar pobre, sem ter o que comer ou onde morar. Se você não trabalhar alucinadamente, nunca terá nada, ou ainda, se ninguém conseguiu ser bem-sucedido na sua família, você também não será. Infelizmente, são muitas pessoas que pensam dessa forma, mesmo dentro das igrejas. É importante mencionar que sempre será difícil lidar com um trauma familiar na área financeira. É antinatural não termos o necessário para viver, ou termos que conquistar coisas básicas a custos extremamente altos. Contudo, conheço homens e mulheres que abriram mão de sonhar por conta da escassez financeira. Certo dia, uma pessoa me confidenciou em um aconselhamento: pastor, nunca consegui encontrar o caminho do valor pessoal. Os sentimentos de inferioridade me consomem. Sempre tive uma vida simples, muito simples. E com o passar dos anos, isso se acumulou numa rejeição descomunal dentro de mim. Essa pessoa era muito capaz e tinha talentos incomuns.
Essa pessoa era muito capaz e tinha talentos incomuns. O mais triste é que naquela conversa eu entendi que ela tinha transferido para Deus a responsabilidade final daquela situação. Pode acreditar, Deus é o Deus da provisão e não fica nem um pouco feliz com a falta de conquista na sua área financeira. Lance seus medos e paralisias nessa área a ele e veja Deus começar a mudar a sua história financeira. Mamon tem o poder para fazer com que a sombra de um pardal se pareça com a de um tiranossauro rex. Ele lança a mão de todas as armas para paralisá-lo com medo, para que você recorra às suas sugestões. Não fique preso a essas mentiras. O Senhor é o seu sustento. Não aceite ser chantageado por Mamon e seus comparsas. Na palavra de Deus, a expressão não tema surge 365 vezes. Você tem uma promessa dessa para cada dia do ano. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenho medo, pois sou o seu Deus. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. E Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Marcos 5:36. Certo dia, um casal me procurou dizendo ter, entre outros problemas, dificuldades na área financeira. Enquanto ouvia a história deles, o Espírito Santo me chamou a atenção para que um aspecto em especial. Eles tinham um parente que desde o início do casamento dava-lhes um valor mensal e em algumas circunstâncias realizava repasses significativos. Esse parente não temia Deus e não fazia questão de afirmar seu posicionamento, além de usar o seu dinheiro para controlar aquela família. Quando pontuei essa questão, eles admitiram que não seria possível continuar com essa aliança e decidiram rompê-la. Na mesma conversa, logo começaram a expressar o medo de viver sem aquele recurso. O semblante da mulher mudou. Não sei como vamos fazer sem essa ajuda. Ainda assim, eles decidiram romper com aquela ajuda daquele parente e até onde tenho notícia, nada faltou. Cabe ressaltar que naquele momento do encontro, os dois estavam empregados e bem empregados por sinal. Para alguns, seria possível resolver esse dilema racionalmente, porém, pela ótica espiritual, foi revelada a batalha que Mamon travava em seus corações. Veja que, apesar da ajuda adicional, eles passavam por dificuldades. Pois bem, o maligno nunca dá 100% daquele que promete, pois isso faz parte do seu engodo e estratégia infernal para envolver pessoas. Domínio. Quando entregamos nossas vidas a Deus, algo revolucionário acontece. Ele passa a ser o nosso Salvador e Senhor. Isso significa que a cruz e o sangue de Jesus trazem perdão aos nossos pecados, mas o senhorio de Cristo sobre a nossa vida estabelece um governo. A ação de Deus em nossas vidas, referente ao seu governo e senhorio, acontece por meio de um processo, mas para muitos discípulos de Jesus, infelizmente, a última área a ser entregue completamente a ele é a financeira. Certa vez, o reformador protestante Martinho Lutero diz que as pessoas passam por 3 conversões: a conversão da mente, do coração e a do bolso. É triste, mas muitos não se entregam ao mesmo tempo e de maneira definitiva. Assim, a pergunta pertinente aqui é: você já passou pelas 3 conversões? A luta pelo governo de Deus nessa área é muito antiga. Você se lembra dos irmãos Caim e Abel? Qual foi o grande motivo do homicídio? A inveja? Inveja de quê? Inveja da aceitação de Deus em relação a uma oferta? Veja que Mamon estava por trás desse assassinato. A primeira tragédia familiar após a queda do homem envolveu essa potestade. Ela é, de fato, um antigo inimigo da humanidade. Na história desses 2 irmãos, Deus observou suas motivações e ofertas apresentadas e escolheu aquela a quem havia lhe dado a primícia, ou seja, a oferta que expressou o reconhecimento do governo de Deus, porque ele merece o melhor e o primeiro. A oferta de Abel foi tão espiritual e consciente que, ao final da Bíblia, encontramos uma explicação sobre esse episódio. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele reconheceu como justo quando Deus aprovou sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Hebreus 11:4. É justamente acerca deste embate que lemos no primeiro texto bíblico citado neste livro. Ninguém pode servir a 2 senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Quem governa a vida desse aspecto precisa dizer: só há duas possibilidades, Deus ou Mamon. Se você pensou mais que 5 segundos para responder essa pergunta, provavelmente é Mamon que tem tomado conta de você, trazendo prejuízos incalculáveis. Mamon é insaciável. Ele deseja pouco no começo, mas logo dominará tudo. É como criar uma cascavel dentro de casa. No começo ela é inofensiva, interessante e até simpática. Mas ao alimentá-la e protegê-la, ela crescerá ao ponto de poder envenená-lo até a morte. Meu objetivo é de atentamente levá-la a um diagnóstico preciso se Mamon está sendo de fato atuando na sua vida e ganhando espaço. Toda doença apresenta um aspecto de sintomas. Grandes médicos capazes de resolver enigmas da saúde não são apenas especialistas em doenças e tratamentos, mas também em sintomas, de forma que possam diagnosticar a doença e tratá-la adequadamente. A seguir, você conhecerá alguns dos sintomas da doença financeira. São indícios capazes de revelar a forma que Mamon destrói a vida de alguém, tanto na espiritualidade quanto nas emoções. Avalie-se. Sugiro que você grife os tópicos aos quais se identificar para a leitura ali e ore sobre isso. Tenho certeza que Deus continuará a falar ao seu coração.